livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17, todos acharam? Amém? Diz assim, queridos, o jovem rico, pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, que ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre afastados de Deus. Às vezes, as pessoas têm até motivações corretas, mas o que é interessante hoje com essa palavra é nos fazer pensar sobre situações e sobre coisas ou situações que nos afastam de Deus, que vão impregnando a nossa alma de tal forma que quando nós ouvimos um chamado de Jesus, nós não conseguimos compreender corretamente esse chamado e tememos. Ou quando nós estamos diante de algumas circunstâncias, porque aquele jovem, por exemplo, a Bíblia fala que era um jovem rico, e aí eu quero te dizer o seguinte, já quero começar dizendo que Jesus não estava pedindo o dinheiro dele. Aí você fala, mas como é que é? Jesus falou para ele vender e dar aos pobres. Muitas pessoas confundem muito esse texto. Realmente, Jesus falou isso, porque Jesus conhecia o coração daquele jovem. Se ele tivesse talvez um coração aplicado realmente àquilo que ele acreditava, que ele dizia que acreditava, talvez ele não precisava nem vender nada, porque a vida dele já seria uma vida de ajuda ao próximo, enfim. Mas o que eu quero trazer com essa palavra é o seguinte: como eu me comporto diante de algumas situações, são o que me definem diante de Deus. Como eu me comporto diante de algo que eu tenho, define quem eu sou diante de Deus. Aquele moço, ele chega para Jesus com uma motivação correta, porque ele identifica que Jesus era alguém que poderia dar a resposta que ele precisava. E qual era a resposta? Ele diz: olha, eu quero herdar a vida eterna. E o que eu preciso para herdar a vida eterna? A motivação daquele jovem era correta. Ele foi até a pessoa certa. Mostra que Jesus, e é interessante que Jesus, a palavra diz que Jesus o amou. Jesus amou aquele jovem, só de conversar com ele, de orar, de conhecer aquele jovem, Jesus amou ele. De tal forma, porque Jesus pergunta assim: olha, você conhece os mandamentos? E essa é uma lição que eu aprendo. Não basta conhecermos a Deus, não basta conhecermos os seus mandamentos, mas não aplicarmos os seus mandamentos. Aquele jovem era um jovem que quando Jesus olha para ele, diz: olha, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, honra seu pai, sua mãe. Enfim, Jesus estava falando do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, e aquele jovem disse: olha, Senhor, eu desde pequeno faço tudo isso, eu aplico o meu coração a isso, porque como bom judeu, ele deveria já desde pequeno conhecer as sagradas letras, conhecer o Torá, conhecer todo o Pentateuco, e ele conhecia os livros sagrados. Ele tinha um conhecimento, mas faltava-lhe algo muito maior do que o conhecimento. Quantas vezes nós nos impregnamos tanto que achamos que já é suficiente? E foi o que ele disse para Jesus: olha, eu conheço tudo, olha, comigo pode perguntar. Só faltou falar para Jesus: olha, faz aí a chamada oral aí que está comigo, eu sei tudo, eu conheço.
E, aliás, eles conheciam muito, viu, irmãos? Conheciam muito. Tem gente que diz, aí eu, quando aceitei Jesus, eu aprendi que Pedro era ignorante. Eu aprendi que Pedro era ignorante, que era um camarada, ele podia ser duro, mas ele não era ignorante. Podia ser ignorante talvez na palavra, no trato com a pessoa, mas não ignorante no conhecimento, não. Como bom judeu, ele conhecia as Escrituras desde pequeno. Mas aí, aquele jovem reconhece que Jesus era o único que podia lhe dar a resposta. Quantas vezes nós também reconhecemos isso? Nós sabemos que Jesus é o único que pode nos dar a resposta daquilo que nós precisamos, daquilo que nós almejamos, mas a dificuldade está aí. É até então conhecer. A motivação do jovem era correta. Ele conhecia Jesus e ele sabia que Jesus podia dar resposta. E quando ele faz uma pergunta para Jesus, Jesus faz o que? Olha, primeiro Jesus coloca a fé dele em prova ali. Quem você é, você conhece, enfim. Falando, tá bom. Então você vai, vende tudo que tem, você dá aos pobres, depois você me segue. Isso eu aprendo com esse texto, que o que está na minha vida, muitas vezes define quem eu sou diante de Deus. Porque o nosso coração vai ficando tão impregnado. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que estava tão impregnada de si mesmo, e eu tive o privilégio, o prazer de andar pouco tempo com essa pessoa, mas chegou um momento que estava tão impregnado de si mesmo, que ele foi fazer um grande negócio fora do país. E esse homem, um empresário que tinha aceitado Jesus, ele foi fazer um grande negócio fora do país. E quando ele retorna, ele não quer mais saber. Ele não quer mais saber de Deus. Ele não quer mais saber por quê? Porque ele estava tão impregnado de si, impregnado de uma verdade que passaram para ele, que Deus tinha que fazer. Ele chegou lá, deu errado. Ele voltou e desistiu. Ele voltou decepcionado, porque nós somos assim. Mas o que está na nossa vida define. E qual é a lição disso tudo? É que se nós deixarmos o que está na nossa vida, o que nós temos, seja ele bens físicos, bens intelectuais, bens morais, seja lá o que for, se nós deixarmos que isso tome conta da nossa vida, chegará um ponto que a nossa vida está tão impregnada, que nós não mais reconheceremos uma ordem de Jesus, nós não mais reconheceremos um milagre que está à nossa frente. Por exemplo, quando nós olhamos para Davi, para tentar entender o que eu estou dizendo, quando nós olhamos para Davi, o povo estava tão impregnado de tantas coisas que esqueceram de ver que a única maneira de vencer o gigante estava com eles mesmos. Ou seja, Deus estava no meio do arraial e o povo não conseguia ver Deus no meio do arraial. Tanto é que temeram o gigante. Tanto é que temeram a estatura, temeram o grito. Muitas vezes estamos tão impregnados de nós mesmos, de situações, ou talvez aquele jovem estava impregnado dos seus próprios bens, que ele não conseguiu ver que precisava dar um passo além para alcançar a vida eterna. Não viu que precisava dar um passo além. Às vezes, irmãos, não é só os bens, é o que está na sua frente, é o que está na sua vida. O que Davi fez com o que estava com ele? Ele foi lá e venceu o gigante. Ele foi lá e lutou. Simples assim, ele foi lá e lutou. Ele falou, o gigante não vai definir quem eu sou, não. E quem define quem eu sou não é o gigante, quem define quem eu sou é Deus. É o Deus de Israel. Tanto é que o gigante chega até ele e diz o quê? Olha, por acaso sou eu algum cão para que você venha diante de mim com pau, com pedra, com seja lá o que for? Ele falou, olha, você vem a mim com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
É quem, queridos, é o que você faz, é que define. Aquele jovem, talvez, o seu coração estava tão apegado nos seus bens, estava tão apegado no seu conhecimento, estava tão apegado na sua vida, que se tornou talvez uma vida medíocre, estava tão impregnado, que ele esqueceu de ver. Ele fez uma pergunta simples, e quando ele recebe uma resposta simples, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Em Marcos capítulo 1, capítulo 2, versículo de 1 a 5, nós vamos ver a passagem do paralítico de Cafarnaum, que ele quando chega diante os homens levam ele numa maca, e chegam diante da casa onde está Jesus, e a casa está cheia. E aqueles homens foram definidos não pela situação que estava na frente. Muitas vezes uma das coisas que vai impregnando a nossa alma é o temor. É o temor. Porque nós estamos aqui em nome do Senhor dos Exércitos. É correto ou não? Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Correto ou não? E como é que tem crente que corre quando cai endemoniado? Eu já vi endemoniado cair na igreja e um monte de jovem correr para a porta. Porque são definidos talvez pelo temor, são definidos pelo que está vendo, pela circunstância da vida. Deixam a sua vida ser definida pelo que eles estão vendo, esquecendo-se que o que eles estão vendo, o que eles estão vivendo, o que eles possuem, talvez os bens materiais, intelectuais, físicos, seja lá o que for, não é nada diante da grandeza do nosso Deus. Eu estou pegando esse jovem como exemplo, por quê? Porque é um jovem que estava sendo definiu a sua vida pelos bens que possuía, tanto é que simplesmente se entristeceu. E aliás, se entristeceu porque já não fazia nada, porque se ele fizesse alguma coisa, ele não iria se entristecer, ele ia falar, Senhor, ele podia até argumentar, Senhor, mas eu não preciso vender, porque eu ajudo isso, aquilo, eu amo o meu próximo, eu dou de comida, eu faço, enfim. Mas não, aquele jovem estava tão impregnado de si, eu quero, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus conhecia o coração dele. E aí, voltando ao paralítico de Cafarnaum, quando nós olhamos aquela situação, aqueles homens chegam, 4 homens chegam com o paralítico na maca, e a casa está cheia. Qual era a reação de alguns, ou a reação da maioria? Vamos voltar, não dá para entrar. Não dá para entrar. A definição daquele momento era o quê? Não dá para entrar. Muitas vezes, queridos, nós deixamos o temor ou as circunstâncias definir quem nós somos diante de Deus, ou que nós receberemos de Deus. Quando o diagnóstico médico vem, muitas vezes alguns são determinados pelo medo, são definidos pelo medo, simplesmente diz, acabou tudo. Mas aquele que é definido pela fé, ele até pode passar por um momento de achar que acabou, mas ele levanta a cabeça e diz, não, eu ainda vou continuar em nome do Senhor dos Exércitos, porque essa doença não é nada diante do meu Deus, esse problema, esse desemprego não é nada diante do meu Deus. E aí vice-versa, às vezes pessoas são definidos pelo que têm, pelo que podem, pelo que são, pelo conhecimento. Quando nós olhamos aqueles homens, por exemplo, voltando a Cafarnaum, aqueles homens olharam a situação, e a situação definia o quê? A situação definia que não tinha jeito, não dava para chegar até Jesus, não tinha como chegar até Jesus. Eles sobem, não sei como, não me pergunte como, quando você chegar no céu você pergunta lá, porque eu não vou ter a resposta, né? Mas subiram, 4 homens com uma maca e um paralítico. Você sabe que uma pessoa deitada, imóvel, ela pesa, na inércia, ela vai pesar aí talvez 4 vezes mais do que deveria, né? A sensação de peso ali, e eles arrastaram, levaram, destelharam, e desceram a maca até Jesus. Quando nós olhamos a circunstância, por exemplo, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, a dor, a situação não definiu ela. O que definiu foi a fé, o que definiu foi a vontade, o que definiu foi saber que lá na frente Jesus estava. Porém, irmãos, tem a caminhada.
Alguém já disse assim: Deus determina o começo e o fim. A caminhada, você vai ter que caminhar, não tem como. E aquela mulher, ela não foi definida pelo que ela estava vendo. Porque se você for deixar se definir pelo que você vê, e se eu deixar me definir pelo que eu vejo, muitas vezes, eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou simplesmente olhar para as circunstâncias e falar: não, eu estou fora. Aliás, se eu fosse fazer isso, eu já estava fora do evangelho há muito tempo. No primeiro mês, eu acho, quando eu aceitei Jesus, eu já tinha caído fora. Porque quando a gente define a nossa vida pelo que a gente vê, a gente não vê milagres, queridos. A gente não vê poder de Deus. Quando a gente define o que nós somos pelo nosso conhecimento, talvez a gente não vê o poder de Deus, não vê o milagre. Eu não estou dizendo que o conhecimento não é bom, que os bens não são bons, nada disso. Eu estou dizendo que você não pode ser definido pelo aquilo que você vê, pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você tem, pelo aquilo que você acha que é, pelos seus bens, pelos diplomas que você tem, pela quantidade de diplomas que você tem. Você não pode ser definido por isso. Você tem que ser definido pela fé, não ser definido pelo que você vê, porque o que você vê não é aquilo que você realmente precisa. Porque eu vejo o quê? Eu vou lá no médico, o médico diz: está acabado. Eu vi o quê? Morte, destruição. Quando o médico disse isso em 96, 97, quando ele olhou para mim, ele falou assim, porque ele era um pastor, né? O homem de Deus, ele olhou para mim e falou: meu irmão, vai orar, porque eu não tenho mais o que fazer, a medicina não tem mais o que fazer por você, vai orar, porque o seu negócio é Deus. Naquele momento, irmão, eu não fui mais definido pelo que o médico falou. Eu fui definido pela fé. Eu falei: peraí, agora tem que mudar. Alguma coisa tem que acontecer. Então, aquele moço definiu a sua vida pelos bens que tinha. Por isso que Jesus sabia. Jesus, irmãos, é especialista em cutucar onça. Só que Jesus não cutuca a onça com a vara curta. Jesus cutuca com o dedo mesmo. Coloca o dedo no nariz dela ainda. O focinho dela lá. A gente cutuca com a vara longa ainda, né? Jesus não, vai lá, aponta o dedo. Jesus apontou o dedo para a ferida daquele homem e disse: vai lá e vende tudo que tem, dá aos pobres. E quantas vezes Deus aponta o dedo na nossa ferida por coisas muito menor? E quando nós olhamos algumas circunstâncias na vida, nós vamos ver que o cego de Jericó não foi definido por situações ali que, pela situação, ele ouviu Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Se vão me ouvir no meio dessa multidão, eu não sei, mas eu vou ser definido pela fé. Eu vou gritar e eu vou fazer aquilo que ele manda. Aquele Jesus cospe, em outra passagem, faz o lodo, passa no olho do cego, vai lá e lava-te nos tanques de Siloé. Para que vocês tenham uma ideia, era muito distante, e não eram essas ruas asfaltadas, né? Não eram algumas calçadas com piso tátil, né? Que o cego podia ficar lá com a varetinha batendo, não tinha nada disso não. Era pedra, era ruas esburacadas, era ruas de pedra. Ele tinha que ir até o tanque de Siloé se lavar, mas ele foi definido por uma fé tão grande ali, que ele pegou e foi. A diferença está nisso, irmãos, não o que eu vejo, mas eu não posso ser definido pelo que eu vejo, não posso ser definido pelo que eu tenho, não posso ser definido pelo que eu sou, não posso ser definido pela quantidade de conhecimento que eu tenho. Há momentos na vida que nós temos que deixar ser definido pela fé em Cristo Jesus. Foi o que Davi fez. Davi deixou-se definir pela fé. Eu vou. Enquanto aquele bando de soldados, aquele monte de homens, estava tudo acovardado, inclusive Saul, que era o rei, que tinha que estar lá talvez na frente, estava todo mundo acovardado. Chega aquele menino, baixinho, de boa aparência, que nem parecia soldado. Aliás, tanto não parecia que quando o rei dá a armadura para ele, ele diz: eu não vou conseguir andar com esse negócio, não, tira, porque não vai dar certo. Ele foi definido pelo Deus que ele servia, queridos. Ele deixou-se definir pelo Deus que ele servia. Quem era o Deus que ele servia? Era o Deus de Israel. Então eu vou. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que esse texto, algumas lições que a gente vai tirando,
desse texto que algumas pessoas, como esse jovem, ficou triste. Por quê? Porque o seu coração, a sua vida, estava definido pelo que ele era, pelo que ele conhecia, pelos bens que ele possuía, e ele não entendeu que diante dele estava um que não se definia pelo que a pessoa tinha, pelo poder que a pessoa tinha. Quando ele falam assim para ele, lá no julgamento, tu és rei? O que ele diz? Vocês estão dizendo, eu para isso vim, porque Jesus, ele tinha uma definição diferente do mundo. Outra coisa, muitos fazem a pergunta, voltando ao jovem rico agora, muitos fazem a pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quantos de nós já perguntou isso? E quantos chegam e perguntam isso? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem, ele queria saber, mas é interessante que ele não aceitou a resposta de Jesus. E o que você precisa mudar na tua vida para você alcançar a vida eterna? Lógico, nós somos salvos em Cristo, nós cremos que vamos para o céu. Mas se o Senhor fizer essa pergunta agora, o que você precisa mudar na sua vida? Será que nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida? Será que quando o Senhor pede uma mudança na nossa vida, nós não fazemos como aquele jovem? Nós viramos as costas, nos entristecemos e saímos? Será que quando o Senhor, ele pede para nós mudanças simples na nossa vida, é aqui na igreja? Quantas vezes, às vezes o Senhor fala de perdão, Ele pede uma mudança no sentido de perdão, e nós viramos as costas e vamos embora entristecido, porque não era aquilo que nós queríamos ouvir, porque nós somos definidos pelo que nós ouvimos, e muitas vezes nós não queremos ouvir o que Deus está dizendo, mas nós queremos ouvir o que nós queremos ouvir, simplesmente porque o que Deus fala muitas vezes não me interessa, mas o que eu quero ouvir é o que me interessa. E aquele jovem não queria ouvir aquela resposta, aquele jovem não queria ouvir aquilo de Jesus. E quantas vezes Deus está falando conosco na igreja, e nós estamos tão impregnados com aquela situação, que Deus fala perdoa, e você diz não, perdoa e você diz não, não porque a pessoa que errou, a pessoa que me ofendeu. Queridos, deixa disso, o Senhor é Senhor, Ele é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer, Ele vai fazer. Se Ele tiver, perdoa, esquece. Eu passei por uma situação, nem vou relatar o que é também, mas há muitos anos atrás, e a pessoa talvez me compreendia errado, e hoje ele é um pastor, mas há uns 3 anos atrás, estava na minha casa e disse: irmão, me perdoa, porque eu entendia errado, me perdoa porque eu te entendi errado, me perdoa. Ou seja, queridos, se eu ficasse guardando isso do passado, fulano é isso, fulano falou isso, esquece. Se tiver que acontecer, vai lá no futuro, não se preocupa, faz a sua parte. Deus está pedindo que você perdoa, vai lá e perdoa. O que Deus está pedindo para você? O que o Senhor está pedindo para você? Faça aí um exercício. Se o Senhor perguntar hoje, o que você precisa para herdar a vida eterna? Será que alguma coisa está lá cutucando a sua vida? Será que, isso não está escrito não, tá, queridos? Mas será que alguma coisa lá está machucando o seu coração de tal forma? Talvez no relacionamento dentro de casa. Talvez nós fomos tão impregnados de nós mesmos, que às vezes dentro da nossa casa, dentro do relacionamento do casal, nós não damos o braço a torcer, porque nós achamos que nós somos alguma coisa, que nós temos direito, nós temos direitos, nós nunca temos deveres, só temos direitos.
E aí o casamento vai indo por água abaixo, o casamento vai indo para o ralo, como diz aí fora, e nós simplesmente vamos achando que nós continuamos com o direito. E aí o Senhor chega num culto desse, te dá uma palavra que você não quer ouvir, e aí a sua atitude vai definir quem você é. Se eu vou sair daqui entristecido, ou se eu vou sair daqui tentando resolver o problema. Se eu vou sair daqui entristecido, ou se eu vou sair daqui pronto para perdoar. Se eu vou sair entristecido, ou se eu vou sair daqui pronto para dispor de algo, até material que o Senhor já me cobrou há muito tempo e eu não quero fazer. Será que eu vou sair daqui entristecido por algo que o Senhor falou? Eu vou sair daqui realmente com a convicção de que Deus falou, e eu não posso ser definido pelas coisas que eu acho, que eu sinto, que eu vejo, mas eu tenho que ser definido pelas coisas que o Senhor fala, que Ele acha, que Ele sente, que Ele vê. Então, a palavra nessa noite, as motivações são até corretas. Aquele jovem teve a motivação correta, foi perguntar para a pessoa certa, ele foi atrás da pessoa certa, foi lá indagar a pessoa certa, ele tinha a motivação certa, mas quando a resposta veio, ele se entristeceu. E nós somos assim. Muitas vezes nós entramos num culto, nós perguntamos para a pessoa certa, nós viemos falar com a pessoa certa, nós sabemos que a pessoa certa está lá na frente, está nesse culto, e ele vai nos dar uma palavra, e aí nós olhamos, chegamos em casa e falamos para a esposa, aquela palavra era para você. Ou falamos para o filho, aquela palavra era para você devia estar lá. Não, essa palavra é para você mesmo, é para mim mesmo. Quem tem que mudar nessa noite não é o meu filho, não é minha esposa, não é o seu filho, é você. Muitas vezes é isso que o Senhor quer de nós. A mudança tem que começar por nós. E o que o Senhor estava falando para aquele jovem, a motivação dele era certa, mas o coração estava tão impregnado de si mesmo, que ele abaixa a cabeça e ele vai embora, entristecido. Temos que tomar cuidado para não nos impregnarmos de nós mesmos. Não nos impregnarmos de nós mesmos a tal ponto de acharmos que somos alguma coisa. Esquecemos que Ele é Senhor. E quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, a minha vida é Tua, faça dela o que o Senhor quiser. Então é Ele, queridos, é Ele. Se você tem dinheiro, glória a Deus. Se você tem diploma, glória a Deus. Se você tem capacidade, glória a Deus. Mas a sua vida tem que ser definida por Ele. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Defina a sua vida por Ele hoje. Não faça como aquele jovem que ouviu o que não queria e saiu entristecido com a convicção: eu não mudo. Eu não mudo. E assim, muitas vezes nós somos assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E para encerrar, eu não cheguei nem na segunda folha da mensagem. Não importa. O que importa é que o Senhor quer falar para nós hoje. Seja definido por Ele. Defina a sua vida por Ele. Defina o seu emprego por Ele. Defina quem você é por Ele. Porque as coisas desta vida vão nos impregnando de tal forma que chega a um determinado momento da nossa vida, que nós estamos tão impregnados, que nós não ouvimos mais a voz do Senhor. Nós entramos num culto, e o Senhor fala conosco, e nós não ouvimos o Senhor falar. Nós saímos, nós vamos numa situação, às vezes estamos na rua e Deus está falando conosco e nós não ouvimos Deus falar, porque nós estamos tão impregnados do que nós somos, do que nós temos, do que nós possuímos, do que nós achamos. Mas quando nós passamos, então, para resumir, a palavra de hoje é o seguinte: defina a sua vida pelo que Ele quer na sua vida. Começa hoje, queridos. Eu não sei o que você precisa mudar, eu não sei o que você precisa mudar. Talvez é pedir perdão para um filho. E aí alguns irmãos vão dizer: não, mas que isso? Que absurdo. Que absurdo. Você já experimentou pedir perdão para filho? Eu já fiz isso. E não perdi minha autoridade por causa disso. Pelo contrário. Eu acho que eu ganhei mais autoridade ainda. Porque o meu filho, a minha filha viu que eu também erro.
mas que eu também sou passivo de pedir perdão, que eu também sou alguém que precisa do perdão. Será que não é hoje que você tem que pedir perdão para o seu filho? Ou dar aquele telefonema e dizer me perdoa? Eu não sei. Talvez dentro de casa, com o esposo, não sei. Talvez da luta. O problema é que está lá na sua empresa. E você, queridos, lá na rua, não pode ser definido como James Bond, não. Né? Por que James Bond? 007, agente secreto. Sai daqui, ninguém sabe o que é crente. Né? Sai daqui, ninguém sabe o que é crente. Tem gente até, eu não estou dizendo que é vocês, mas estou dando uma comparação porque eu já sei disso. Em alguns lugares a gente vê. Tem gente que já deu graças a Deus que fizeram Bíblia no celular. Porque eu não preciso carregar ela. Não preciso nem ter o trabalho de esconder. Porque eu sabia, no passado eu sabia que tinha jovem que escondia a Bíblia para até chegar na igreja. Tinha aquelas Bíblias pequenininhas, né? Fazia questão de esconder para ninguém ver que era crente. Agente 007, definido pelo que o mundo diz, definido pelo que o mundo é e pelo que o mundo faz, definido muitas vezes pelo que Satanás quer, mas não definido pelo que o Senhor quer na nossa vida. Porque aquele que é definido, ele tem prazer de dizer, eu sirvo ao Senhor. Ah, está lá no meio da empresa, tem 200 ímpios, 200 camaradas falando palavrão, 200 peão falando palavrão, mas eu sirvo ao Senhor. Será que veio aqui à mente para a gente concluir? Será que aonde a gente trabalha, no meu caso não, que eu não trabalho em empresa, mas será que na empresa que você trabalha, quando você está chegando, alguém fala, olha, vamos parar com a piada que o crente chegou? Ou alguém chega e diz, ô crente, vem cá, tem uma piada suja para te contar aqui. Existe diferença. Então, defina a sua vida por ele, queridos. Defina a sua vida por ele. Não defina a sua vida pelo que o mundo diz, não. Porque o mundo só vai te levar para o buraco. Certo? São duas coisas diferentes. Eu não falando de definir a sua vida, não ser definido como aquele jovem que definiu a sua vida. Ele conhecia Deus. Aquele jovem conhecia Deus. Mas não praticava. Não praticava. Não adianta conhecer, queridos. Não adianta conhecer. Não adianta ler a Bíblia de capa a capa. Eu já vi uma pessoa que diz, eu já li mais de 40 vezes a Bíblia. Está aí. As ações da pessoa não condizem. Não sei nem se leu isso tudo, né? Mas a pessoa dizia. Mas as ações da pessoa não condiziam com a palavra de Deus. Então leu que jeito? Não sei. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar a definir a nossa vida pelo que Ele é, pelo que Ele quer e pelo que Ele deseja de nós. Que nós não sejamos definidos pelo que nós pensamos, pelo que nós somos e pelo que nós achamos, e nem muito menos pelo que nós temos. Porque o que nós temos vai ficar aqui. Jesus voltar, vai ficar aí. Como diz o pastor, o seu AP que você acabou de comprar, ele vai ficar aí. Né, pastor? Vai ficar aí. O carrão vai ficar aí. A grande vantagem é que o carrão vai ficar e o carnê também vai ficar. Né? Você não vai levar o carnê lá no céu, lá não tem problema, ninguém vai protestar o senhor, não, você deixou o carro, não, deixa tudo aí, queridos. Mas é um exemplo, defina a sua vida pelo que ele é. Eu sei que não é fácil, falando para você, mas não é fácil não, eu também piso muito na bola com Deus, né? Muitas vezes Senhor, eu não queria fazer isso, eu fiz, não queria falar isso, eu fiz, me perdoa. E muitas vezes tem que ir lá, Senhor, me perdoa, e a gente vai lá e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Mas a gente vai tentando, na caminhada, definir na nossa vida pelo que Deus quer. Amém?